Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Espada Cortante. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre a geração que despreza os profetas, ontem e hoje. Jesus Cristo, ao ser confrontado sobre quem ele devia ser, em Lucas, capítulo 4, versículo 22, parte B. Sente na pele este repúdio, este desprezo da sociedade da época, ao se identificar como profeta daquela geração. Fazendo a declaração de Lucas, do capítulo 4, versículo 14 ao versículo 21, segue com uma declaração de defesa ao seu ministério profético. Utilizando os versículos do 23 ao 27 do capítulo 4 de Lucas, nessa declaração, ele alude sobre do que havia muitas viúvas em Israel, nos dias do profeta Elias, no período de grande fome que houve naquela época, e que a nenhuma delas foi enviado o benefício de Deus através do profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Esta região ficava fora dos limites de Israel, ou seja, se tratava de uma viúva estrangeira, contrapondo assim as afirmações defendidas por Jesus, de que não é bom tirar o pão da mesa dos donos e lançar aos cachorrinhos. Mateus, capítulo 15, versículo 26. E que ele veio para os seus. João, capítulo 1, versículo 11. E ainda, continua falando de que havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E a nenhum deles foi enviado o benefício de Deus através do profeta Eliseu, a não ser também a um estrangeiro, Naamã, o leproso. Veja, irmãos, como inconscientemente estamos empurrando Deus para abençoar a outros fora da nossa igreja, fora da nossa região, fora da nossa família, às custas da nossa cegueira espiritual, inspirada por Satã. Conforme o exemplo de Eva, em Gênesis 3, versículo 6, darei 3 exemplos que provam que o povo de Deus é que tem que suprir as necessidades materiais do profeta do Deus Altíssimo. Primeiro, em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Aqui nos dá um exemplo da ação da sunamita, de trazer conforto material ao profeta Eliseu. Esta mulher deixou seus afazeres domésticos e empresariais com o seu marido para criar uma estrutura para o bem-estar do profeta, o qual representava Deus naquela época e era um canal de Deus para aquela geração, que era desprezado por muitos, mas foi visto por ela como uma bênção. Partindo desse princípio de inspiração divina, a sunamita garantiu, para os tempos das vacas magras, Gênesis capítulo 41, versículo 27, conforme a lei da semeadura, Gálatas 6, 7, tudo que o homem plantar, também ceifará. O galardão de profeta, conforme Mateus 10, versículo 41. Deus, não se esquecendo desse direito da mesma, de acordo com 2 Reis 8, versículo 1 ao versículo 6, restaurou tudo que pertencia à sunamita, desde o que ela deixou de produzir dentro dos 7 anos de fome, como também foi devolvida toda a sua fazenda e a honra de mulher de Deus.
Também podemos fazer referência como recompensa de galardão. O caso de Raabe, que recebeu os espias enviados pelo líder profeta Josué. Josué, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Segundo, 1 Reis 17, 8. Temos aqui um segundo testemunho aludido por Jesus contra aquela geração e desprezadores de profetas em seus dias. Como diz em Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Que toma por testemunho o acontecimento de tempos atrás, do motivo pelo qual Deus é impedido de derramar graça no meio do seu povo, e o faz lembrar sobre uma viúva estrangeira de Sarepta de Sidom, situado fora dos limites de Israel, na qual o profeta Elias foi enviado para enriquecê-la. Ao chegar no local, diante da viúva, encontrou resistência à vontade de Deus, quando pediu água e um pedaço de pão. Embora ele, sabendo que Deus o havia enviado, mas a viúva não sabia e por isso manifestou uma reação pessoal. A mesma reagiu negativamente por ter consultado a carne, como fez Pedro, ao andar sobre as águas, que consultou a carne, como está em Mateus 14:30. Assim a viúva, ao alegar que não podia fazer tal sacrifício, movida pela circunstância das necessidades. Terceiro, Mateus capítulo 21, versículo 19. Jesus, ao passar por uma figueira e tendo fome, não encontra um único fruto para saciar a fome de profeta. A figueira, metaforicamente falando, incidiu no pecado de procrastinação, como muitos fazem hoje e ainda acham que têm o direito de estarem em comunhão com Deus, não entendendo que se opõem contra o mesmo, como aconteceu na queda do Éden. E conhecendo as prerrogativas do seu direito de profeta, diante de Deus, de ter seu suprimento garantido de coisas materiais pela criação de Deus, utilizando a lei do direito espiritual, Jesus amaldiçoou a figueira até a raiz. Fato este que muitos não vão entender, mas é explicado em Mateus 10, 41. Quando ele fala a quem vai pertencer o direito de galardão de profeta, e também em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Conclusão. Assim como Jesus encontrou a fé que procurava no oficial Romanos, Mateus 8, 10. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, parte A. Então somos orientados, a partir deste princípio, que com as obras que aprendemos de Deus através da Bíblia, somos adestrados quando estamos embrutecidos pela carne, como seres brutos, movidos pelo instinto carnal. E também, posteriormente, somos ensinados quando nos transformamos em seres espirituais, conforme João, capítulo 3, versículo 7. Quando nascemos da água e do Espírito. Tudo acima tem um significado importante para a vida da igreja, para que se cumpra o que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Como também dizia tudo por parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 34. Este é o vídeo de hoje.
Que Deus abençoe tua vida. Coloca essa palavra na tábua do teu coração. Medite nela. E que Deus abençoe a tua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.